né? Até de burnout. Quer dizer, treinar mais significa com mais eficiência. Treinar mais significa com mais presença, sabe? Eu me dedico, sabe? As pessoas acham que controlam muitas coisas na vida. Você não controla quanto talento você tem. Você tem um certo talento, você tem a memória forte, você tem isso, aquilo. A Malu tem os talentos delas. Você desenvolve, você trabalha, mas você vem digamos, ao planeta Terra com um certo kit pessoal. Sim. Né? Algumas características são tuas, você vai melhorar, vai trabalhar as outras. Mas você controla quanto de esforço você coloca no processo. Chegar uma hora antes depende de quem. Ler um pouco mais depende de quem. Sair um pouco depois depende de quem. Depende de você. Então, eu digo assim, quando a gente coloca, né, a frase é: a vontade de se preparar tem que ser maior do que a vontade de vencer. Vencer todo mundo quer, mas quantos querem se preparar efetivamente? Então, quando a gente chegou na Holanda, esse caso do estacionamento, a primeira coisa conta essa história, porque o Bruno lembrou. Estacionamento, pista desativada do aeroporto, tudo que você possa imaginar já aconteceu. Pista de aeroporto. O pessoal manda às vezes vídeo, eu tô aqui no aeroporto com o meu time, que o voo foi, estão treinando sentados. Você vai treinar sentado, não adianta? Não adianta. Você machucou o joelho, você não pode treinar. Legal, o que eu faço? Eu isolo você, eu sento você não vai isolar o joelho. Mas você vai trabalhar outras coisas com a parte superior. Então, você não está ganhando, mas estou minimizando perdas. Veio a pandemia, treinava por Zoom. Uma jogadora estava na casa dela, no interior de Minas, numa cidadezinha. Mas, Bernardo, eu não tenho peso nenhum para fazer aqui. Você tem um? O que você tem aí de pesado? Pô, tem um botijão de gás, pega o botijão de gás. Não tem bola aqui, tem bola de... mas eu subi, tem bola de futebol, pega a bola de futebol. Aquela história, fazer o melhor na condição que você tem naquele momento. Isso aqui não é o ideal. Não é o ideal, nunca é o ideal. Quando eu fui dirigir aquele time, era o ideal, a condição, sem preparador físico, sem motorista. Não era o ideal, mas era o que a gente tinha. Tem uma frase do Tom Brady, só pra gente voltar depois ao estacionamento e às pistas. Não é uma frase do Tom Brady, é o que o tutor do Tom Brady dizia, e pra mim isso não é um mantra. Eu sou um fã do Tom Brady. Não pelos títulos que ele ganhou, mas por como ele chegou lá. Ele foi um cara, ele não tinha muito talento, ele era reserva, ele era backup na universidade, que depois passou a se titular no final. E ele se lamentava que ele tinha uma autoconfiança, que é o grande diferencial dele, que é o diferencial desses super campeões. Eles dão o seu melhor quando o seu melhor é necessário. Na hora da tormenta, da dificuldade, o cara vem a melhor performance. Porque na boa, tudo bem, você vai bem, mas na dificuldade. Se sentem confortáveis no desconforto. Tem um quê do campeão, tem um pouco disso. E eu tive a oportunidade de trabalhar com tantos campeões, e quando eu observo esses grandes campeões, tem isso. E o tutor dele, na universidade, que na universidade você tem tutores, né, que orientam os atletas, né? E aí ele ia lá trabalhar como tutor nas sextas-feiras. O cara me impressionava, um cara assim, um cara boa pinta, quarterback do time, na universidade, aquela coisa toda. Ele vinha se preparar para o jogo, ele vinha conversar comigo. Mas ele se lamentava muito, porque ele queria ser titular, ele não podia ser titular. Tem uma história do comeback kid, que ele era o garoto do virado. Ele entrava e virava o jogo e depois se tornou, no final, o grande titular, co-capitão do time, co-capitão. E ele fala o seguinte, o tutor dele, quando ele começava a se lamentar, ele falou assim, ele falava em inglês, seria, que rima, depois a gente don't complain, don't explain. Não reclame, não se explique. Just show up and do your best. Se apresente e faça o seu melhor. Isso pra mim é ok, é o que é. Vamos fazer o nosso melhor na condição que a gente tem. Então o que acontece? Isso faz encontro ao primeiro treinamento no estacionamento. Em 2003, nós chegamos à Holanda. O time já crescendo, fazendo pré-temporada, ia começar a Liga Mundial, que é a primeira competição, que agora chama-se Liga das Nações. E aí nós chegamos na Holanda, e era dia 30 de abril, se eu não me engano, que na época, não sei se ainda se comemora-se nesse dia, era o dia da coroação da antiga Rainha Beatriz. E era feriado na Holanda, né? É um feriado local, né? No mundo não comemorava. Tipo o dia do rei que a gente viu lá. A gente acabou de voltar da Holanda. Agora é o rei, né? A Beatriz era a mãe dele. Ok. E aí, dia 30 de abril, ou algo parecido, era o dia do rei. Nós chegamos lá, pegamos um ônibus para ir ao hotel, mudávamos de roupa, fazer um lanche e treinar. Estava programado um treinamento, não era um treinamento, era um treinamento. Legal. E jogadores, obviamente, cansados. Imagina, na época, tudo, classe econômica, tal, dormeda, né? Pô, vinha lá, os caras vinham... Os caras vinham eles vinham enlatados. Aí o cara sai do avião só para esticar de novo, leva uma hora, né? Os caras saem travados. 12, né? 13 horas de voo, chegamos lá. Ok. Entramos no ônibus, entrou um acompanhante da Federação Holandesa, falou, professor, tá tudo certo. Nosso schedule aqui, nossa agenda aqui de treino e tal, mas hoje não pode ter treino. Feriado na Holanda. Aniversário da coroação da rainha. Só os bares abriam, os pubs para tomar uma cerveja lá, né? Ok. E aí os jogadores ouviram, né? Ai, não vai ter treino, vamos voltar eu, né? Tá bom. E eu aqui. Aí vamos nessa. Aí estamos na periferia de Amsterdã. Chegamos no hotel baixinho assim.
com um campo assim atrás e tal, um campo assim, gramado, gramado. Tal, mas gramado tinha umas vaquinhas e tal, as vaquinhas holandesas não são indianas, mas né, são sagradas, vou dar bolada nas vaquinhas. Mas tinha um estacionamento, um asfalto assim, ó. Falei, aqui, desci, falei, moçada, mete o agasalho, meio friozinho, mas vamos lá, Sharon, vamos treinar. Treinar onde? Aqui. Pô, só enriqueceu de vez, no asfalto e tal. Aí fica tudo com bico, né? Bora. E desceram, e treinamos. No final da história, desses anos todos, com esse tipo de experiência de aeroporto, de pista e tal, é o seguinte, o senso do merecimento. Na hora da final, eu fiz por onde? Eu fiz aquilo que era possível e necessário ser feito. Não vão tomar de mim. E o Giovanni escreveu isso no dia 29 de agosto, a primeira medalha de ouro, ele escreveu no vestiário. Ninguém treinou mais do que a gente. Ninguém acordou mais cedo do que a gente. Tal. Ninguém merece mais do que nós. Ele, um tom meio de brincadeira, mas fazendo alusão ao processo que nós tínhamos passado. Agora é hora de chegar aí. Buscar o que é nosso, que a gente construiu. Né? Porque a gente trabalhou, a gente estudou, a gente se preparou, a gente fez. Aí, é no que eu acredito. Né? Às vezes, eu costumo dizer que treinar mais, é treinar melhor. Naquele momento era o melhor que a gente ia fazer.